A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está escrito em Neemias 6. Neemias 6, e nós iremos ler no versículo 3, que diz assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Oremos. Pai querido e amado Deus, graças eu te dou pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de compartilhar a tua palavra neste dia. Pai querido e amado Deus, fala conosco, Senhor. Nos ensina através da tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, Neemias era copeiro do rei. E ele estava servindo ao rei quando ele obteve a notícia que Jerusalém estava muito desolada. Houve dois grupos que já tinham retornado do exílio há 90 anos antes desse acontecimento, aproximadamente, que foi com Zorobabel, um grupo de irmãos exilados, que estavam exilados, mas que foram libertos pelo rei, e o rei manda eles retornarem para a cidade para a reconstrução novamente da cidade. E Zorobabel leva esse grupo. Passado muitos anos, Esdras também leva um outro grupo. E agora é o grupo que vai com Jeremias, uma grande caravana que vai para Jerusalém, reconstruir a reconstrução dos muros de Israel. E Neemias ouve a notícia pelo seu irmão de que Jerusalém estava com os muros, praticamente algumas brechas no muros, e naquela época a cidade sem muro, ela era uma cidade indefesa, era uma cidade que estava propícia a todos os tipos de ataques. E assim não é conosco, meus amados irmãos. Nós também, se não estivermos com os nossos muros tampados, que é a nossa vida, se com pessoas orando por nós, ou nós nos colocando na brechas por outros irmãos, e os irmãos se colocando na brecha por nós, nós também, se não estivermos firmados na palavra de Deus, também o nosso muro, a nossa casa, a nossa vida espiritual ficará indefesa. Ficará suscetíveis a todos os ataques do mal. Então, Neemias aqui, ele vai para Jerusalém, e chegando lá ele observa tudo e começa ali a construção do muro. Mas quando ele começa essa construção, os inimigos se levantam contra eles. E aqui nesse exato momento, ele recebe o Sambalate, manda homens dizer para Neemias que queria falar com ele. E diz a palavra de Deus que Neemias diz para eles que não iria parar aquela obra, porque se ele parasse para conversar com ele, ele não iria terminar a obra, que ele estava fazendo uma grande obra. Meu amado e minha amada irmã, o inimigo, ele faz de tudo para nos tirarmos do caminho do Senhor. Ele envia um,
ele envia 2, ele envia 3. E Neemias vai dizer aqui no versículo 4, capítulo 6, versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Não mudou. 1, 2, 3, 4 vezes. Porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O inimigo tentou Jesus lá no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto. Mas Jesus não deu ouvido. Jesus respondeu: está escrito. Todas as vezes que o diabo começava a falar, ele dizia: está escrito. E aqui Neemias não fez diferente. 4 vezes eles enviaram e Neemias deu a mesma resposta. O que eu aprendo com isso, meu amado e minha amada irmã, que nós devemos ter a mesma postura diante daqueles que estão nos vendo fazer uma grande obra. Não se deixe dobrar e nem se entristeça por aqueles que te perseguem. Não se deixa. E eles não se deram por satisfeito. Sabe o que eles fizeram? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez, 5 vezes. O moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora, ele manda uma carta aberta para intimidar Neemias. E ele diz o seguinte, o teor da carta: entre a gente se ouviu em Gesem, diz que tu, os judeus, intentais de revoltar-vos, por isso reedificas o muro. Reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser rei deles. Olha o que eles fazem. Manda uma carta aberta dizendo para Neemias que ele queria ser rei e que eles iriam se revoltar após o muro estiver pronto. E quiseram também fermentar com o rei. E Neemias, mandei dizer-lhes, versículo 8, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é quem inventas. Neemias responde ele: olha, o que você está me dizendo é mentira. Você está inventando. Meu amado, minha amada irmã, cuidado com aqueles que se levantam e inventam mentiras a teu respeito. Não entre no jogo, não entre na mentira dessas pessoas, porque o diabo ele é enganador e ele tenta enganar as pessoas. Aí, 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Não se efetuará. Eles queriam colocar medo em Neemias e no grupo que estava trabalhando. Olha, vocês não vão aguentar fazer essa obra, vocês não vão aguentar ir adiante. Quantas vezes você tem um desejo no seu coração de servir a Deus, de fazer uma obra para o Senhor, e vem aqueles e diz para você: isso não é para você. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você tem capacidade para isso? Não dê ouvidos aos Sambalates, aos Tobias da vida, aqueles que se levantam para te paralisar. Sabe o que Neemias fez? Olha o que Neemias fez ainda no versículo 9. Ele diz assim: não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Sabe o que Neemias faz? Ele ora a Deus.
Neemias clama a Deus. É o que eu e você devemos fazer. Clamar a Deus quando vem as acusações, quando vem as preocupações, quando você não está podendo mais suportar. Mas antes que isso aconteça, clame a Deus. Peça a Deus que fortaleça a obra das tuas mãos, aquilo que você está fazendo para Ele. E aí Neemias continua na construção do muro com as pessoas. Tendo ido, ele vai à casa de Semaias, filho de Delaias. Ali, esse homem convida ele para ir ao templo. Vamos juntamente à casa de Deus, versículo 10 do capítulo 6. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. E aí aquele homem convida Neemias, vamos à casa de Deus, vamos lá falar com Deus e se esconda lá, porque eles vão tentar te matar de madrugada. O homem e a mulher de Deus, ela tem que ter discernimento espiritual para poder combater as ações do inimigo. E Neemias nota que aquele homem estava falando mentira, estava profetizando coisas mentirosas, e ele diz, como eu vou fugir no meio do que eu estou fazendo esta obra? Como eu vou fugir? E ele entende, versículo 13, para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Ele entendeu, olha o discernimento que o Senhor deu. Esse homem estava subornado. Ele tinha parentesco com Sambalate e Tobias, e ele estava sendo subornado por isso. Então, meu amado e minha amada irmã, não dê ouvidos àqueles que se levantam contra ti. Não dê ouvido àqueles que vêm com papo, botando as coisas de Deus para te persuadir. Fique alerta, não dê ouvidos. E ele prossegue no 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Naódia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias faz uma oração, novamente ele ora. Ele diz, Senhor, lembra dos meus inimigos, lembra dessas pessoas, e ele fala o nome das pessoas que estão tentando me paralisar, estão tentando ser contra mim. Lembra deles, Senhor. E sucedeu, versículos 16 e 15, acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Em 52 dias, eles terminaram o muro. Glória a Deus. Mas por que ele conseguiu terminar o muro nesses 52 dias? Porque ele não deu ouvido às más conversações. As más conversações corrompem os costumes. E nós precisamos
Não dá ouvidos às más conversações. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos visto nesses últimos dias muitos burburinhos, muitas histórias, muitas complicações, muitas confusões, mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus. O autor de Hebreus, ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Neemias ficou focado em Deus e naquilo que ele estava fazendo. Ele colocou Deus em primeiro lugar e ele clamava a Deus nos momentos difíceis e não. Então, meu amado e minha amada irmã, o que eu aprendo com isso? Que nós devemos colocar tudo diante de Deus, tudo na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ele terminou os muros, está aqui no 16, sucedeu que ouvindo-o, todos os inimigos temeram. Todos os gentios nossos, circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia! Quando nós colocamos tudo na mão do Senhor, nós somos bem-sucedidos. E aqueles que estão nos vendo vão reconhecer que foi a mão de Deus que operou, foi a mão de Deus que deu essa vitória a você, a mim, porque a glória, ela é do Senhor, não é nossa, é de Deus. Lembra? Quando eles ficaram com semblante caídos, eles ficaram atemorizados, com medos, caíram os seus semblantes, ficaram tristes. Assim aconteceu, sabe com quem? Lá no começo, Gênesis, quando Caim foi levar sua oferta diante de Deus, ele não foi aceita a sua oferta, e sim a de Abel. O que aconteceu com Caim? O seu semblante caiu, o ódio entrou e ele matou o seu irmão. Meu amado e minha amada irmã, que nós possamos olhar para Jesus e os nossos inimigos irão ver a vitória que Deus tem para nos dar. Deus tem para nos dar. Amém? Todos aqueles tiveram que ver a mão do Senhor agindo. E assim, Deus também vai fazer conosco. Deus também vai fazer conosco. Neemias ora de novo. Pois muito em Judá, versículo 18, lhe eram ajuramentados, porque era gerro de Secanias. Ali havia muitos, como eu falei, né? Muitos era junto com Sambalate, Tobias, porque o filho, né? O seu filho casou com a filha de Mesulão. Então era assim, tipo um parentesco. E tudo que acontecia em Jerusalém, eles passavam para Sambalate e Tobias. Era uma fofocada tremenda. Mas olha que ele, mais uma vez, ele ora. Também das suas boas ações falavam na minha presença. E as minhas palavras se levaram a ele. Tobias escrevia carta para me atemorizar. Então aqui ele não estava orando, ele estava contando, né? Que eles continuaram escrevendo carta para colocar medo em Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias fez uma grande obra. Neemias não somente ergueu os muros, mas também ergueu a vida de todos aqueles irmãos que estavam
precisando de um líder, precisando de alguém para liderar, para dar direção. E Neemias ergueu muros, mas também trabalhou na vida espiritual, trazendo este povo novamente às raízes para buscar a Deus. Meu amado e minha amada irmã, busque a Deus, que nós não venhamos perder o momento precioso de falar com Deus, de colocar as nossas vidas na mão de Deus. E eu te convido agora a orarmos a Deus por aquilo que você necessita e pela palavra, agradecendo ao Senhor. Pai querido e amado Deus, graças eu te dou por esta palavra. Meu Pai, eu quero entregar nesta hora, em nome de Jesus, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que tem misericórdia de nós, aquele que cuida de nós. Eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, toma, Senhor, os nossos inimigos nas Tuas mãos. Quando eu falo inimigos, eu não estou falando somente de inimigos carnais, mas de inimigos espirituais. Aquele que tem nos causado danos, aquele que tem se levantado contra a nossa vida, para nos fazer parar, para nos entristecer, para nos angustiar. Senhor, cuida de cada um deles em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, visita os nossos irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão desesperançados. Senhor, traz de volta a esperança, traz de volta a paz. O povo de Israel estava ali entristecido, estava ali desesperançado, mas o Senhor levantou Neemias para ajudá-los. Ó Deus amado, eu te peço, levanta homens e mulheres para estar se colocando na brecha pela vida dos irmãos, Senhor. Fortaleça o trabalho das mãos dos teus filhos. Realiza o teu sobrenatural, Senhor, porque os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Não nos deixe olharmos para trás, Senhor. Toma os Sambalates e os Tobias nas Tuas mãos, Senhor. Que nós não venhamos retroceder, mas que nós venhamos avançar, que nós venhamos estar debaixo da Tua boa mão, da Tua direção, em o nome de Jesus. Senhor, eu te peço, reanima neste dia aqueles que estão desanimados, arranca do coração toda tristeza, toda dor, e, Senhor, traz alegria nos corações neste dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando. Amém.